Daí pessoal, professor Antônio na área, e a gente está hoje com a atividade de MMC e MDC. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então a gente começa com divisores e múltiplos de um número natural. O que acontece? Né? Os números naturais são aqueles 0, 1, 2, são os números inteiros positivos. Né? Por exemplo, os divisores do 10. A gente tem quais os números que dividem o 10, que eu consigo fazer 10 dividido por, e aí eu chego num resultado que dá resto zero. Uma regra que a gente tem é que todo número é divisível por 1 e por ele próprio. Né? Alguns só por esses dois e alguns por outros também. No caso do 10, então, eu tenho 1, o 2, o 5 e o 10. Esses são os divisores do número 10. Não tem outros, então eu consigo dividir 10 por 1. Eu consigo também dividir 10 por 2, também por 5 e, é claro, por 10. Se a gente observar os resultados dessas divisões, a gente vai ver que o resultado também é um divisor do próprio número. Por exemplo, 10 por 1, 10 dividido por 1, dá 10. O 10 é um divisor do próprio 10. Se eu dividir 10 por 2, vai dar 5. Ou seja, o 5 também é divisor do 10, que resulta 10 dividido por 5 dá 2. E a mesma coisa de dividir 10 por 10 vai dar 1. Então, sempre que eu tenho um divisor de um número, o resultado dessa divisão também é divisor do número. A gente vai ter também, por exemplo, o 15, os divisores do 15. O próprio 1, o 3, então 15 dividido por 3 dá 5, então eu sei que eu vou ter o 5 também como divisor, e o próprio 15. E por último, os divisores é 12. O 12 vai ter então o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Outros valores intermediários aí não são divisores do 12, nem o 10, nem o 5, nem o 7, enfim. Além dos divisores, a gente tem os múltiplos. Os múltiplos tem infinitos múltiplos em cada número, cada valor tem infinitos múltiplos. Então, é como se a gente lembrasse da tabuada daquele número. Os múltiplos de 10. Eu não vou listar todos, que é impossível, mas o 0, o 10, o 20, o 30, o 40. Uma característica é que todos os números têm o 0 como o múltiplo. Por que o 0? Porque se eu multiplicar 10 vezes 0, vai resultar em 0. 10 vezes 1 resulta em 10. Então, o resultado dessa multiplicação do meu número, no caso ali o 10, por 1, por 2, por 3 ou por 0, esse resultado que eu tenho nessa multiplicação indica o múltiplo desse número. Então, pego o número 10. Então, qualquer número que eu multiplicar esse 10 vai ser múltiplo dele. Os múltiplos de 15, então, começa com o 0, o 15, o 30, 45, o 60 e assim por diante. E os múltiplos de 12, que a gente vai ter o 0, o 12, o 24, o 36. Então, observando essas duas informações aí, a gente tem que qualquer número tem como divisor o 1. O 1 é comum a todos os números, é divisor de todos os números. Nos múltiplos, o 0 é comum a todos eles. O 0 é múltiplo de todos eles. Os divisores são finitos, ou seja, tem um número limitado, pode ser que tenha bastante, mas tem um número limitado de divisores. Os múltiplos são infinitos. E a questão, encontre o MMC e o MDC entre 10 e 12, e em seguida entre 10 e 15. O que é o MMC e o que é o MDC? O MMC é mínimo múltiplo comum. Então a gente vai para a coluna da direita, os múltiplos, né, dos dois números, no caso 10 e 12, qual que é comum, se a gente listasse eles, qual é o menor que é comum a todos eles, claro, exceto o zero, né? Então, ele está, os múltiplos é 10, 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai. Os múltiplos de 12, 12, 24, 36, 48 e assim vai. Vai chegar um momento que vai ter um múltiplo que é tanto múltiplo do 10 como múltiplo do 12. Esse, se for o primeiro da lista, né, primeira vez que eu encontrei ele é o MMC, é o mínimo múltiplo comum. É claro que vão acontecer outros em seguida, né, mas eu quero o mínimo, o menor que é comum, o menor múltiplo comum. E já o MDC é o maior denominador, o maior divisor que é comum. Então a ideia é a mesma. Os dois são comuns, qual é o divisor maior entre os divisores, que é comum entre os dois. Se a gente olhar para a lista dos divisores, a gente quer saber os divisores do 10 e do 12. Olha só, 1 é claro que é comum a todos, mas eu não quero o menor, eu quero o maior, o MDC é o maior. O próximo divisor do 10 é o 2. O próximo divisor do 12 é o 2. Será que esse é o maior divisor? O próximo do 10, a gente já fica com esse 2 na reserva, pode ser esse 2. O próximo divisor do 10 é o 5. E no caso do 12, eu tenho o 3, o 4 e o 6. Não tem nenhuma vez o número 5 como divisor do 12. O último divisor do 10 é o próprio 10. E o último divisor do 12 é o próprio 12. Então, realmente, o MDC, o divisor
né, o maior divisor comum entre o 10 e o 12 é o 2, que a gente vai fazer esse cálculo logo em seguida, vou mostrar como faz, enfim. Aí, o MDC entre 10 e 15, estamos falando só do MDC, o MMC é mais fácil a gente calcular, para ele ficar bem listado depois, né, a gente vai calcular ele certinho, de qualquer forma. E os divisores entre o 10 e o 15, eu tenho o 1 que é comum, o 2 que está no divisores do 10 e não está nos divisores do 15, o 3 é um divisor do 15, mas não é divisor do 10, o próximo divisor que é comum aos dois é o 5. Então, o MDC entre 10 e 15 é o 5. Mas o que acontece? A gente não vai listar os divisores, toda vez que a gente precisa calcular o MDC ou o MMC entre dois ou mais valores, a gente não vai fazer toda a lista dos divisores, toda a lista dos múltiplos, porque tem alguns números que tem muitos divisores. E aí a gente acaba não encontrando, a gente vai acabar esquecendo algum número, passando algum número, e não conseguindo encontrar o que a gente pode fazer com um cálculo bem simples, uma tabelinha bem simples, que a gente vai ver na próxima parte. Então vamos lá. Mesma pergunta, né? O MMC e o MDC entre 10 e 12, e entre 10 e 15. Só lembrando dos múltiplos e divisores, então aí, relembrando, os múltiplos são infinitos, então por isso tem as reticências ao lado de cada lista. Os divisores são finitos, ou seja, são aqueles ali, não tem mais nenhum. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o maior divisor ou denominador comum, né? Máximo denominador comum também é conhecido, mas enfim, MDC. Eu vou fazer do 10 e do 12, né? Eu boto 10 e 12 um ao lado do outro, separo com uma vírgula, posso deixar um pouquinho mais longe, a forma que eu estiver fazendo no caderno, no papel, no livro, eu só não posso confundir isso aí com um número só, é 10 e 12, né? Vou traçar uma barra vertical e fazer algo semelhante à decomposição em fatores primos, né? Que eu decomponho o número dessa forma, vou dividindo por números primos, do menor número primo até onde eu chego. Quando eu chegar na coluna que o 10 está em 1 e na coluna que o 12 está também em 1, eu terminei de calcular o meu MMC. Então, 10 dividido por 2 e 12 dividido por 2, fecha. Ou seja, eu coloco o primeiro número primo, que é o 2, na coluna da direita. E eu não preciso dividir os dois valores. Nesse caso, eu vou dividir sim os dois valores. O 10 dá para dividir por 2 e o 12 também. E vai me resultar em 5 e 6. Né? O 10 dividido por 2 é 5, o 12 dividido por 2 é 6. E essa divisão tem que dar sempre exata, ela não pode sobrar resto. Né? Se não divide, se vai sobrar resto, não dá para fazer divisão exata, eu só passo o número para baixo. Agora, eu ainda consigo dividir um desses valores, pelo menos, por 2, e é claro que sim, o 6 eu consigo dividir por 2. Então, eu vou botar um 2 aqui, e vou fazer divisão apenas daqueles que eu consigo fazer. No caso, só o 6, então, o 5 eu copio igual, e o 6 eu divido por 2. Vai resultar em 3. Agora eu sei que não dá mais para dividir por 2, por quê? O 5 já não era possível dividir, então a partir daquele momento que eu digo não é possível dividir por 2, em nenhum momento posterior vai ser possível dividir por 2. Até por isso que a gente começa sempre do menor número primo e vai repetindo ele até não poder mais fazer essa divisão, não ser possível mais fazer essa divisão, e a gente vai para o próximo número primo e assim sucessivamente. O próximo número primo é o 3, que está ali já, mostrando que dá para sim dividir 3 por 3. O 3 é um divisor do próprio 3, né, dele mesmo. Então eu coloco um 3 e eu vou dividir. O 5 eu mantenho, porque o 5 não dá para dividir por 3, o 5 é primo. 3 dividido por 3 resulta em 1. O próximo número primo, como eu sei que não dá mais para dividir por 3, nem o 5 nem o 1 se divide por 3, é o próprio 5. E a gente pode pegar esses detalhes, por exemplo, se eu tenho um número primo, é certo que aquele número ali vai ir para a coluna da direita, ele vai fazer parte do meu cálculo em algum momento. Né? Mas eu vou esperar no momento certo, no caso, agora, eu vou colocar o 5. E agora sim, eu vou dividir o 5 por 5 e o 1, como já chegou em 1, eu simplesmente copio igual. Ok, todos os meus elementos, todas as minhas colunas, a gente está fazendo com duas colunas, o 10 e o 12, mas pode fazer com 3, com 4, com quantas quiser. Né? Quando todas chegaram no 1, a linha completa está com números 1, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esses números ali e vai multiplicar eles. 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 5. Multiplicando isso, dá o MMC, que é 60. Isso não tem mais nada para fazer, está resolvido. O menor múltiplo comum a 10 e 12 é o 60. E se a gente listar, ampliar essa lista dos múltiplos que tem ali no início da tela, a gente ampliar até chegar no 60, a gente vai ver que é verdade. Né? Depois do 36, os múltiplos é 12, tem o 48. Depois do 48, a gente vai somar mais 12, né? Que seria o próximo número da tabuada do 12, seria 60. E os múltiplos é 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Realmente está ali. Bom, e como a gente faz
para achar o MDC, o maior denominador, o maior divisor comum a esses dois números, que a gente já viu antes, que era o 2, né? Entre o 10 e o 12, o maior divisor é o 2. Eu vou observar esses números que eu tenho na coluna da direita, no caso o 2, o outro 2, o 13 e o 5, e eu vou ver qual deles, que quando fez a divisão, dividiu os dois valores e não só um. Então o primeiro 2, ele dividiu tanto o 10 como o 12, né? Ele fez a divisão do 10 e do 12. Então eu vou marcar ele. Já no caso, o segundo número 2, quando ele dividiu apenas o 6, ele não fez a divisão do 5. O terceiro, que seria o número 3 aí, ele só dividiu o 13, não dividiu o 5. Já na quarta linha, o número 5 só dividiu o 5 e não dividiu o 1. Qual desses quatro números, o 2, o 2, o 3 e o 5, que dividiu os dois valores, no caso da esquerda? Apenas o 2. Então, o MDC é apenas o 2. Se por acaso tivesse acontecido de um outro valor eu ter usado e ter dividido os dois valores da coluna da esquerda, eu iria circular também e faria o produto desses dois valores. Por exemplo, se o 3 também tivesse feito a divisão dos dois algarismos da esquerda, né, do 5 e do 3. É claro que não é, mas só para ilustrar. Eu faria 2 vezes 3, que dá 6. Esse seria o MDC entre os dois valores. Mas no caso, o MDC entre 10 e 12 é o próprio 2. Pode acontecer de não ter divisores comuns, ter apenas o 1 como divisor comum. Isso é bem comum de acontecer. Nesse caso, que o 1 é o MDC, ou seja, não vai circular nenhum daqueles números da coluna da direita, a gente diz que esses dois números são primos entre si. Por exemplo, o número 5 e o número 4. O número 5 e o número 4 não tem nenhum divisor comum, porque o 5 tem apenas o 1 e o 5 como divisor, e o 4 tem o 1, o 2 e o 4. Então, até falando melhor, o divisor comum entre o 5 e o 4 é o número 1. O MDC entre o 5 e o 4 é o próprio 1, né? E o que acontece? Então, o 5 e o 4 são números primos entre si. Eles não têm nenhum número, um divisor comum maior do que 1. No segundo caso, a gente tem 10 e 15. A gente vai traçar aquela barra na vertical e vai tentar dividir por 2. Então, a gente já analisa qual dos dois valores, ou tem algum desses valores que divide por 2? Tem o 10. Então, eu vou dividir o 10 por 2. O 15, como eu não consigo dividir por 2, ele se mantém sendo o 15. Então, restou 5 e 15. Aqui nesse ponto, a gente tem muito fácil de ter a tendência de querer dividir por 5. Porque realmente, eu tenho 5 e eu tenho 15. Os dois são múltiplos de 5. Mas, de qualquer forma, a gente tem que tomar cuidado de ver se dá para dividir por um valor primo menor, no caso 3. Não teria problema de fazer divisão por 5. Só que meio que por padrão, por estética, e até por facilitar, a gente vai testando os números primos do menor para o maior. A gente testa o 2, depois testa o 3, depois o 5, depois o 7, assim por diante. Para evitar que a gente faça uma divisão maior, no caso aqui por 5, e depois faça por 3, tem que fazer e às vezes acabar passando um valor que a gente não viu, né? Ou até deixando um erro lá para o final acontecer. Então, nesse momento, por mais que seja fácil a gente pensar, vou dividir por 5, eu tenho que pensar que eu posso sim dividir o 15 por 3. O 15 é um múltiplo de 3, ou enfim, o 3 é um divisor do 15. Então, eu vou dividir por 3, o 5 eu mantenho, e o 15 dividido por 3 é 5. Né? Vou dividir agora por 5, porque é o único valor que eu posso dividir um número primo, né, ele mesmo, e vai ficar 1 e 1. Cheguei em 1 em todas as colunas numéricas, né, da esquerda, eu vou fazer meu traço, o MMC, 2 vezes 3 e vezes 5. Esse é o MMC entre 10 e 15. Então, se a gente for nos múltiplos do 10 e do 15, a gente vai ver que o primeiro que repete, a não ser o zero, o primeiro múltiplo comum deles é o 30. Então, está aí a resposta. Né? Ele é o MMC. O MDC segue a mesma regra do anterior. Né? Eu vou ver quais os números que o meu número da direita, o número primo, fez a divisão. No caso da primeira linha, foi só o 10 que dividiu por 2. No caso da segunda linha, foi só o 15 que dividiu por 3. E na terceira linha, sim, eu dividi o 5 e, é claro, o outro 5 por 5. Então, quando dividiu os dois, eu circulo esse número. Esse número é o meu MDC. É o maior divisor comum aos dois valores acima. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Comentem, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.